Boa noite. Que boa noite, mas desanimado esse. Tempo de Natal, gente. Boa noite. Agora melhorou. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Bom, depois disso tudo que o Nelson falou, né? Meu coração ainda está disparando aqui. A minha rosa ali, que eu vou guardar com o maior carinho. Chegou a minha vez de dar meu recado para vocês. E sabe que há bastante tempo atrás havia um recenseamento, igual ao que tem hoje. Não sei se vocês já receberam um recenseador. Então, desde aquela época se fazia recenseamento. E um casal morava em Nazaré. Tinha que se deslocar a uma boa distância para fazer seu recenseamento. Hoje em dia a gente nem precisa sair de casa, né? A pessoa vem dentro da casa da gente. Olha como mudou o tempo. Então, a mulher estava grávida, já indo para os finalmente. Então, ela andava num burrinho e o marido a pé. Foram de Nazaré a Belém e quando chegaram lá, pronto, estourou a bolsa e o nenê ia nascer. Passaram em todas as hospedagens e não havia lugar nenhum. Aí encontraram uma espécie de estrebaria. Pensaram, bom, pelo menos aqui a gente vai estar abrigado. E entraram ali. E foi ali que o neném nasceu. Nasceu no meio da palha, envolto em panos, rodeado de animais. Um pouco distante, havia pastores, pastoreando suas ovelhas. E de repente uma luz, e apareceu um anjo e disse a eles. Eles se assustaram, nunca tinham visto nada igual. E o anjo disse, não precisam ficar com medo não. Eu venho aqui trazer uma excelente notícia para vocês. Hoje nasceu aqui, na cidade de Davi, o Messias, aquele que vocês esperam há tanto tempo, o Salvador. E o sinal de que vocês o irão encontrar, ele vai estar numa manjedoura, envolvida em panos e rodeado de animais. Vejam só, alguém que estava sendo esperado há tanto tempo para salvar um povo que via subjugado. Por que ele não nasceu num palácio? Era o que todos esperavam, que ele nascesse num palácio, rodeado de servos, e recebesse presentes de ouro. Por que será que esse Messias resolveu nascer no lugar mais simples e mais pobre possível? É até a gente pensar. Eu vou deixar vocês pensando um pouco sobre isso. E vou contar uma outra história. Faz tempo que eu não conto histórias. Uma vez eu contava histórias sempre quando eu dava palestra. Agora, ultimamente, não tem mais que contar de história, então hoje eu vou contar uma. Quer dizer, já contei uma, né? Agora eu vou contar mais uma. Era um aldeão que vivia num lugar muito frio, onde nevava muito. Diz na história que ele morava na Rússia. Era um aldeão pobre, simples, mas ele tinha maior amor por Jesus. E ele vivia pedindo para ele que ele queria ter um encontro com ele,
queria ter uma visita dele. E aí, na véspera de Natal, ele teve um sonho. Jesus apareceu para ele em sonho e disse: vou te visitar amanhã. E quando ele acordou, aquele sonho era tão real que ele tinha certeza que ele ia ser visitado. O que ele fez? Foi arrumar a choupana dele. Foi arrumar, limpar, botar em ordem. Quando chegou um tempo, ele fez uma sopa. Ele não tinha muito para oferecer, mas tinha uma sopa que ele gostava muito. E ele achou que queria oferecer a melhor refeição. O prato que ele mais gostava, então ele fez aquela sopa. E ele foi para a janela para esperar a chegada de Jesus. E começou a nevar muito, e caiu uma tempestade de granizo, e cada vez mais neve. E aí ele enxergou lá adiante um vendedor ambulante, todo encharcado, com frio, já se arrastando. Aí ele foi ligeirinho ao encontro daquele homem, o trouxe para dentro da sua casa, fez ele tirar a roupa, botou perto da lareira para secar, emprestou uma roupa dele e serviu um prato de sopa. Deixou ele descansar. Quando ele achou que já estava bem, se despediu e foi embora. Lá ele voltou para a janela à espera de Jesus. Aí ele viu uma senhora chegando. Uma senhora assim já muito cansada, com muito frio. Foi lá fora, trouxe aquela senhora para dentro e mais uma vez lhe ofereceu sopa, a cobriu com o seu próprio manto e quando ela descansou o suficiente, já tinha se alimentado, ela foi embora. Voltou para a janela à espera de Jesus, quando viu uma criança perdida, com frio, com fome. Lá foi ele de novo, buscar a criança, levou para dentro da choupana, sentou perto da lareira, lhe deu de comer, o fez dormir no seu sofá. E aí ele já estava cansado, se sentou do lado da criança e adormeceu. E eis que, de repente, surge uma luz na sua choupana. E essa luz não era da lareira, era Jesus. E no sonho ele disse: puxa, te esperei o dia todo, fiz uma melhor sopa para ti, e tu não vieste. E Jesus disse para ele: como não vim? Eu vim 3 vezes. Eu vim, tu me deste a tua roupa, tu me deste da tua sopa, tu me fizeste descansar. Depois eu vim na forma de uma senhora e tu a cobriste com esse manto. Está reconhecendo? Tu me cobriste com teu manto, me deste de comer e me fizeste descansar. Depois eu vim na forma de uma criança. Está aí ela, deitada do meu lado, dormindo, descansando. E tu deste da tua sopa também. Eu fui muito bem alimentado. Eu te sou muito grato por tudo que tu me ofereceste hoje. Pela tua acolhida, pelo teu amor, pela tua compaixão. E o abraçou. São 2 histórias que se relacionam com a mesma data que estamos vivendo hoje, vivendo nessa época, aliás. E a pergunta que eu faço, e que cada um de nós vai fazer hoje: quantos Jesus nós acolhemos ao longo deste ano? Quantos sorrisos nós oferecemos para Jesus? Para pessoas que talvez estivessem desanimadas. Quantas palavras de conforto eu dei?
Quantos abraços, mesmo com Covid e tudo mais, que a gente às vezes não quer abraçar com medo do Covid. Quantos abraços eu dei para fazer com que as pessoas se sentissem acolhidas, amadas, para que Jesus se sentisse acolhido, para que Jesus se sentisse abraçado. Então vamos pensar nesses tantos abraços dados. Talvez até a gente ofereceu algumas sopas, alguns pães, algum alimento para alguém que estava com fome. Mas eu garanto para vocês que é muito mais fácil a gente oferecer o pão que mata a fome do corpo e é muito mais difícil oferecer o pão que sacia a fome da alma. E se a gente é capaz de fazer isso, então não vai ser Natal só agora, em dezembro. Vai ser Natal o ano inteiro. E é isso que nós desejamos para vocês todos hoje aqui. Que esse Natal tenha uma marca profunda daquilo que realmente nós somos. Aquilo que o Nelson estava falando. A gente olha muito para aquilo que a gente, as nossas sombras. E não olhamos muito para a nossa luz. A gente olha muito para... quando chega o final do ano, a gente faz aquele balanço, né? E a gente coloca em créditos, débitos, e lá pelas tantas a gente se dá conta que, de repente, a nossa conta está no vermelho, né? Não está no vermelho, não. Porque Jesus nos financiou. Quando Ele veio, Ele nos financiou e garantiu que a nossa conta sempre permanecesse no verde. Porque aquele amor primordial, aquela essência divina que arde na alma da gente, Ele veio ativar. Ele veio nos mostrar o que realmente importa na nossa vida. Então, todo o bem que a gente fez, e vamos pensar exatamente isso. Vamos fazer o balanço das coisas boas que aconteceram na nossa vida, dos gestos de solidariedade, dos gestos de fraternidade que a gente distribuiu ao longo de 2022. E talvez antes disso ainda. E quantos mais nos será permitido distribuir ao longo desse mês e ao longo de todo 2023? Vamos lembrar, cada vez que a gente passar por um mendigo, por uma pessoa em situação de rua, por alguém que geralmente a sociedade, de maneira geral, não enxerga, que a gente possa passar por eles e ver neles Jesus. E que aquele que de repente me magoa, a gente possa pensar, putz, grilo, o Jesus hoje está meio descontrolado, acho que ele está com problema. Eu vou tentar ser compreensivo com ele. E não vou guardar mágoa, não vou guardar ressentimento. E se eu guardo, e se de repente isso me magoar, depois eu vou perdoar. Porque ele também se manifesta através dessas pessoas. Quer ver? Quando ele lá no Evangelho vocês vão encontrar, onde ele diz, quando ele fala da separação do joio e do trigo e tal, né? Ele fala que na hora da separação, ele vai dizer para aqueles que estão do seu lado direito, tu me deste fome, eu estive com fome, tu me deste de comer. Eu estava com sede e tu me deste de beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Eu estava preso, eu estava encarcerado e tu me visitaste. E por aí vai. Quer dizer,
aquele ladrão, aquele criminoso, aquele ser que a sociedade rejeita e atira no cárcere, na prisão, e deseja até que ele morra para não incomodar mais, aquele também representa Jesus. É difícil para nós, mas foi Jesus que falou. Eu estava preso, eu estava encarcerado e você me visitou. Então, vejam vocês quantas vezes nós nos encontramos com Jesus, quantas vezes nós o presenteamos com nossos gestos de amor e de solidariedade. Então, neste Natal, a gente precisa lembrar disso. É muito bom a gente se reunir em família, celebrar em conjunto o aniversário dele. Mas vamos nos lembrar do aniversariante e dizer a ele, lembrar a ele todos os presentes que a gente conseguiu dar e talvez agora a gente consiga ainda dar algum presente especial. Qual é o presente especial que eu posso dar para Jesus ainda este ano? Ainda neste Natal? Esse presente é muito pessoal, é muito individual. É algum perdão que está pendurado, alguma mágoa que ainda não consegui perdoar. É uma desarmonia que eu ainda não consegui resolver. É algum ressentimento que eu ainda guardo. É alguma tristeza profunda pela partida de alguém para um outro plano. E quantos de nós perdemos, desculpe, não é o termo certo. Quantos de nós tivemos que nos separar de pessoas muito queridas que partiram para o plano maior. E eu estou triste por isso. Talvez eu tenha que oferecer para Jesus essa minha tristeza e dizer para ele que eu aceito a partida dessa pessoa, porque agora ela está muito melhor, para um plano superior, saboreando as vitórias conquistadas ao longo da sua passagem aqui. Porque nessa época do ano, a gente lembra muito das pessoas, dos familiares que já foram. É natural, eu me lembro dos meus. Já foram quase todos. Sobrou eu aqui, não sei por quanto tempo. Mas que bom, né? Porque quando eu for, já vão estar me esperando. Espero que tenham feito uma casinha bonita para nós lá, né? Eu também não vou querer qualquer choupaninha, né? Eu vou querer uma coisa mais bonitinha, bem arrumadinha, cheia de flores, cheia de rosas, né? Sabe aquelas casas que tem aquelas floreiras nas janelas? Coisa mais lindinha. É uma assim que eu espero que eles estejam arrumando lá já enquanto me esperam. E podem esperar um pouquinho mais, porque também não estou com muita pressa para ir para lá, né? Hein? Mas também não sou eu que decido isso, né? Enfim, mas não custa a gente pedir um tempinho a mais, né? Porque eu gosto tanto de estar aqui com vocês, né? Então, fazer o quê? Mas é isso, Natal, gente, é isso. É a gente poder perdoar. É a gente poder reunir a família e poder dizer para cada um deles o quanto a gente os ama. Apesar de todos os perrengues que teve durante o ano. É normal, família é isso mesmo, né? Família é para a gente brigar, para a gente discutir, para a gente dizer desaforo, descarregar nossas raivas, as nossas insatisfações. Família é para isso. Eles têm que aguentar. Porque a gente não vai fazer isso com os estranhos. A gente não vai fazer isso aqui no centro espírita. Aqui a gente não faz isso no nosso trabalho. Então, onde que a gente vai fazer isso? Em casa, é o lugar certo, né?
Mas isso não significa que a gente não se ame. Porque a gente só briga com as pessoas que a gente sabe com que a gente pode se reconciliar de novo. Que eles não vão deixar de amar a gente por causa disso, né? Então, isso é um aviso para eu encerrar?